Muito bom, que estamos aqui nos encontrando mais uma vez. Sempre é uma grande oportunidade estar com vocês, né? Nossos filhos e filhas missionários retornados. Hoje eu gostaria de abordar com vocês um pouco sobre uma mensagem do presidente Nelson na última conferência, que foi muito interessante. Eu tenho observado muito como o profeta tem nos falado muito sobre ouvir o Senhor, a importância disso. E o presidente Nelson, ele começou destacando o seguinte: nosso Pai sabe que quando estamos cercados de incerteza e medo, o que mais nos ajuda é ouvir o seu Filho. Ou seja, ouvir o Salvador Jesus Cristo. Você que voltou para casa, que está aí nesse momento buscando um emprego ou buscando uma pessoa para ser teu companheiro eterno ou companheira eterna, sempre tem esses desafios, né? E uma coisa que o profeta ele fala e que me chamou a atenção durante as suas palavras foi o seguinte: o que significa para vocês que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado na Terra? O que significa isso? Eu não sei. Cada pessoa tem um significado muito especial, mas para mim tem significado tudo. O fato do Salvador ter dado a oportunidade de, novamente por meio de Joseph Smith, a gente ter a oportunidade de ter as bênçãos do Evangelho Eterno. E eu entendo que pelo fato da gente estar realmente trabalhando na missão, agora no pós-missão, no caso de muitos de vocês, é claro que a gente vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai ter, às vezes, o casamento para fazer, e isso parece que não, mas traz uma certa insegurança, às vezes. O profeta fala assim: a crescente escuridão que acompanha as tribulações faz com que a luz de Jesus Cristo brilhe com ainda mais força. Então, a luz do Salvador ela precisa brilhar nas nossas vidas de maneira de tirar qualquer tipo de pecado ou coisas que não estão de acordo com os ensinamentos. O profeta ele teve viajando antes dessa pandemia, no ano passado, teve no Brasil. Ele falou que nós teríamos um crescimento viral aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, né? A nossa missão, agora que os missionários estão ficando dentro de casa, nesse momento difícil, nós tínhamos até domingo passado 34 batismos. Uma situação muito curiosa isso, né? De ter 34 batismos nesse período. Mas olha que coisa incrível, né? Na segunda-feira nós já tivemos mais 3 batismos aqui de montanha, vamos para 37. E eu fui informado hoje que ontem nós tivemos mais 10 batismos, nós temos 47 batismos. E a nossa meta nesse mês eram 50 batismos. Acreditem, usando a tecnologia puramente simples, sem praticamente ir nas casas, sem sair como estava sendo no passado. Então veja como o Senhor ele está usando a luz, né? Então vivemos nos dias nos quais nossos antepassados aguardaram com ansiedade. Temos o privilégio de testemunhar com nossos próprios olhos o que o profeta Nefe viu apenas em visão. Pensem nisto. Que o poder do Cordeiro de Deus desceria sobre o povo do convênio do Senhor e que estaria disperso sobre toda a face da terra. E estaria armado com retidão e com o poder de Deus em grande glória. É o que nós temos visto agora. Temos feito realmente uma coisa muito importante. Ele continua assim, ó. Significa que por terem sido batizados por alguém que possui a autoridade de Jesus Cristo e por terem sido confirmados membros de sua igreja, vocês podem desfrutar da companhia constante do Espírito Santo e ele vai orientar e vai proteger. Significa que você nunca será deixado sem consolo ou sem acesso ao poder de Deus. Significa que o poder do sacerdócio vai poder abençoá-lo
que você vai receber as bênçãos essenciais. Essas verdades são uma âncora para a nossa alma, especialmente durante as épocas em que o mar está revolto, em que a situação está complicada. Então, mesmo que você possa não ter, às vezes, um emprego ideal, mesmo que você esteja aí com problemas com pessoas doentes, com uma ou outra situação na sua vida, não deixe não perca a visão, não perca a fé, não perca aquele momento na qual você precisa continuar fazendo a sua parte. Eu tenho observado que o grande missionário não é aquele que teve X chamado na missão, A, B ou C. O grande missionário é aquele que após 10 anos vai continuar ativo. Depois, quando atingir 10 anos, o grande missionário é aquele que atingir 20 anos. Depois, 30, 40, 50. Na realidade, o grande missionário será aquele que, no último dia, estiver ao lado direito do Salvador Jesus Cristo. Aí sim, você pode falar, não, eu fui um bom missionário. Agora, se a gente volta para casa e com as situações, as ciladas na qual o inimigo coloca e a gente se desanima, então, é claro, a gente pode perder grandes bênçãos e grandes oportunidades. Olha o que o profeta fala. O adversário é astuto. Por milênios ele tem feito com que o bem pareça mal e o mal pareça bem. As suas mensagens geralmente são repletas de ruído, ousadia e presunção. No entanto, as mensagens do nosso Pai Celestial são extraordinariamente diferentes. São mensagens claras. Ele se comunica de modo muito simples, sereno, com uma clareza tão magnífica que se torna difícil não entendê-lo. Então, como esse sinal que nós estamos ouvindo agora, né? É o Pai Celestial, é claro, aquele zumbido que você sabe que alguma coisa está acontecendo. Tem algum problema no ar, alguma fumaça, como estava tendo uma fumaça na cozinha ali com a Sister Souza. Então, independente das dificuldades, independente dos problemas, a gente não pode ouvir o inimigo, tem que ouvir o Senhor, sempre. Uma coisa que é importante, que o presidente Nelson falou nas suas palavras, ele disse assim, a primeira palavra que encontramos em doutrina e convênios é escutai. Ela significa ouvir com intenção de obedecer. Escutar significa ouvir o Senhor, ouvir o que o Salvador diz e depois obedecer seu conselho. Com essas duas palavras, ouve-o. Deus nos mostra o padrão para obtermos sucesso, felicidade e alegria nesta vida. Precisamos ouvir as palavras do Senhor, escutá-las e obedecer ao que Ele nos pede. Ao buscarmos sermos discípulos de Jesus Cristo, nosso empenho em ouvi-lo deve ser cada vez mais intencional. É necessário um esforço consciente e constante para preencher nossa vida com suas palavras, seus ensinamentos, suas verdades, todos os dias. Então, a cada um de vocês que estão aí na sua casa, no aconchego do seu lar, eu tenho recebido, às vezes, algumas notícias de alguns que estão enfrentando alguns desafios com uma ou outra situação. Não perca a fé. Mantenha-se no caminho de volta à casa do Senhor, no caminho de Jericó, no caminho de Damasco, no caminho de Jerusalém. Se mantenha vivo, se mantenha forte, eficaz. Não deixe de orar todos os dias. Não deixe de ler as Escrituras todos os dias. Não deixe de jejuar pelo menos uma vez por mês. Procure fazer realmente um trabalho diferenciado na sua parte psicológica. Como é que você está? Você está tendo um tempinho para você? Você está, às vezes, lendo um bom livro, assistindo um bom filme? Você está tendo um tempo com sua família, com as pessoas no seu entorno, seus amigos? Procure trabalhar
todas essas questões para que você possa realmente, de uma forma intencional, vencer todos os desafios, né? Como todos vocês sabem, esse ano é o ano em que nós estamos completando 200 anos desde a restauração do Evangelho por intermédio do profeta Joseph Smith. Essa última dispensação tem sido algo muito interessante. Nós estamos vivendo agora, nesses dias, momentos extremamente curiosos e importantes. Então, a primeira presidência ela foi inclinada a fazer um monumento, alguma coisa que fosse chamar a atenção da imprensa ou das autoridades. Mas eles, basicamente, de vez de fazer isso, eles trouxeram uma proclamação do bicentenário ao mundo. Eu não sei se você já leu a proclamação do bicentenário ao mundo. Mas uma coisa que curiosamente me chamou a atenção, quase na última passagem, diz assim, né? Já se passaram 200 anos desde que Deus, o Pai e seu Filho, amado Jesus Cristo, deram início a essa restauração. Milhões de pessoas no mundo todo aceitaram de boa vontade o conhecimento desses eventos que foram profetizados por muitos profetas. Com alegria, declaramos que a restauração prometida segue adiante, por meio de revelação contínua. A terra jamais será a mesma à medida que Deus congregar em Cristo todas as coisas. Então vejam que maravilha. Vocês têm uma quinta proclamação ao mundo, que é essa que nós temos agora. E nós temos que lembrar disso com alegria em nossos corações. Você que serviu uma missão, serviu aqui conosco, você tem que se sentir alegre por ter feito sua parte. Não julgue a sua parte pequena ou grande ou mais ou menos. Procure colocar a sua parte como parte integrante do reino de Deus. Parte integrante do reino do Salvador Jesus Cristo. Que isso lhe fortaleça, que isso lhe ajude, que isso lhe dê forças e que o Senhor te abençoe. E isso eu deixo em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.